Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Ângelo. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui uma resolução, né, mais uma resolução aqui do livro do Charles Close. Foi também aqui uma solicitação de um inscrito no canal. E eu achei bem interessante ela e eu quero compartilhar com vocês aí essa resolução. Então vamos lá. A questão aqui é o seguinte: um método de determinar experimentalmente a sequência de fases de uma fonte trifásica é sugerido na figura 8.25, né, que é essa figura aqui. Se as tensões eficazes são... Aqui está fazendo uma igualdade de módulos, tá? Então, a tensão de linha EAB é igual ao módulo da tensão de linha EBC, que é igual à tensão, o módulo da tensão de linha SA, e que isso aqui é igual a 208 volts. Então, esse valor aqui é um valor eficaz. E é dado também um valor aqui em relação às fases, né? A tensão de cada fase em relação a esse ponto D aqui. Então, o módulo dessas tensões também são iguais e é igual a 120 volts. E aí ele pede determinar a sequência de fase. Então, com esses dados iniciais, o problema aqui, né, solicita que faça-se uma análise para definir, de forma experimental, a sequência de fase da fonte trifásica. E após isso, ele diz o seguinte: se adicionalmente a frequência da fonte for conhecida igual a 60 Hz, né, então aqui ele já está definindo uma frequência, determinar os valores de R e de L. Então, determinar o valor desse resistor aqui e de L desse indutor aqui, beleza? Então é isso que nós vamos fazer. Então, temos aqui um circuito trifásico, né, uma fonte trifásica, cuja sequência de fase não conhecemos, iremos analisar para definir ela, e que existe aqui uma carga, né, inserida aqui entre a fase A e a fase C. Então, inicialmente, redesenhando aqui o circuito, eu vou aqui definir os sentidos dos fasores, né, a representação aqui dos fasores dentro do circuito. E aí aqui à esquerda eu tenho aqui um retângulo que representa a fonte trifásica. Então eu tenho aqui a fase A, B e C. Tenho aqui o circuito, né, em si. Eu defini aqui o fasor, né, que representa a tensão entre a fase A e a fase B dessa maneira aqui, né, como é a fase AB, é AB, então a ponta da seta ela fica voltada para a fase A, né, e a origem dela para a fase B. De igual modo aqui é BC, né, a ponta da seta para o B, né, a origem C. E aqui a tensão de linha SA. Eu coloquei desse lado de cá porque aqui ia ficar muito poluído, né? Então eu tenho aqui a tensão SA. Poderia ter colocado aqui também, mas tudo bem. E a seta voltada aqui para a fase C. As tensões, né, em relação ao ponto D, nós temos aqui EAD, EBD e SD. Como eu vou ter aqui um circuito, né, uma malha, e eu dependo de analisar por meio dos diagramas fasoriais, então eu vou ter que analisar também, uma das coisas que vai me auxiliar é ter alguma referência, né, e um parâmetro, além dos que já são dados. E um deles é com relação à corrente. Por que a corrente, né? O circuito ele é um circuito com características indutivas, né? Então, eu já de imediato, eu sei que essa corrente I, ela vai estar defasada aí, vai estar atrasada em relação à tensão de linha SA, né? Lembrando que, considerando que a tensão, né, que está alimentando essa carga, né, que é a tensão SA, então essa minha corrente aqui, ela vai estar defasada de um ângulo qualquer dessa tensão aqui. Lembrando que, como o circuito ele é característica indutiva e não puramente indutivo, se fosse puramente indutivo, o ângulo de fase dessa corrente seria algo, considerando aqui essa tensão de linha na referência zero,
né, ângulo de fase zero, o ângulo de fase dessa corrente seria de menos 90 graus. Como eu tenho aqui um circuito RL, então não é puramente resistível, então esse ângulo de fase aqui ele vai ficar ali entre 0 e menos 90. Né? Então vai ter alguma coisa ali entre 0 e menos 90. Não será 0, porque ele não é puramente resistível, nem vai ser no menos 90, porque ele não é puramente indutivo. Então vai ficar ali intermediário. Né? Isso é um dado importante, depois eu vou mostrar o porquê. Por que eu adotei o sentido da corrente aqui nessa posição e não aqui? Né? Em eletricidade, normalmente, o que é utilizado na prática, embora aqui seja um sistema de corrente alternada, né, e que você não tem uma polaridade fixa, né, uma hora o sinal está positivo, outra hora está negativo e assim sucessivamente. Porém, nessa análise aqui, eu vou imaginar que eu tirei uma foto e eu estou considerando aqui uma condição em que esse fasor aqui, a seta dele está apontada para a fase C, e essa posição aqui define que aqui seja o positivo, né? Ou o lado de maior potencial, digamos assim, nesse momento que eu estou analisando. E, sendo assim, o que é convencionado em eletricidade é que a corrente ela flui do positivo para o negativo, embora o sentido real seja do negativo para o positivo. Porém, em análise de circuitos elétricos, se considera assim, sempre a corrente saindo pelo lado positivo de uma fonte. Então, como a seta aqui, a ponta da seta está voltada para a fase C, então eu estou considerando que a corrente está saindo, né, da fase C indo para a carga. E nessa primeira análise, podemos ver o seguinte, que a corrente ela está em oposição à tensão aqui, né, ECD, né, e que está correta, porque pela regra, né, quando a corrente ela passa por um elemento passivo, nós temos uma seguinte polaridade, né? Se a corrente está entrando nesse lado do elemento passivo, então aqui vai ser o meu lado positivo. Deixa eu melhorar aqui. Aqui vai ser o meu lado... Vou botar uma cor diferente aqui. Aqui vai ser o meu lado positivo e aqui o meu lado negativo. Aqui positivo, aqui negativo. Porque a corrente está fluindo nesse sentido aqui, né? Está coerente com a seta de tensão SD, porque ela está apontada aqui do lado C, da fase C. Então, aqui é o lado de maior potencial, então está correto. Porém, quando ela passa por esse resistor aqui de 50 ohms, verifica que, como a corrente, né, ainda usando aí a conversão de sinais, como a corrente está entrando aqui desse lado, então esse lado aqui é o positivo e esse é o negativo. No entanto, perceba que o fasor de tensão EAD, que é a tensão nos terminais do resistor, ele está contrário ao sentido que foi arbitrado. Isso quer dizer o quê? Que nesse caso aqui, a tensão sobre o resistor, né, a corrente, na verdade, que vai estar circulando pelo resistor, que é essa aqui, ela estará em fase com o inverso dessa tensão, o inverso não, com o negativo desse fasor EAD. Ou seja, por conta aqui do sentido que foi adotado, beleza? Então, na verdade, a tensão, o ângulo de fase dessa tensão em cima do resistor aqui, ela não está, para ela estar em fase com ele, ela tem que ser dar um giro de 180 graus na fase dessa tensão EAD. Eu estou falando isso porque isso vai ser relevante aí na nossa análise. Então esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte. Foi definido aqui as equações de tensões, né, relacionando a tensão de linha com as tensões de cada fase relacionada ao ponto D.
Então a tensão EAB ela é igual ao fasor EAD menos o EBD, né? A gente analisa a malha aqui e vai achar isso. EBC vai ser EBD menos ECD e ECA igual a ECD menos EAD, né? Então, de posse disso, o que nós temos também de relevante aqui para sinalizar, que é o que eu já tinha falado anteriormente. Como a carga está sendo alimentada pela tensão de linha SA, e eu vou considerar o SA na origem, então eu vou dizer que ele vai ser a minha referência. Então o SA ele vai estar assim, né, nessa posição. Então aqui eu tenho a minha tensão SA. E como o circuito ele é indutivo, mas não puramente indutivo, essa corrente ela vai estar atrasada e vai ter um ângulo, esse ângulo θ aqui, ele vai ser algo entre 0, né? Então, ó, θ vai ser algo entre 0 e menos 90. Então, aqui vai ser θ vai ser menor que 0 e maior que menos 90. Não vai ser igual, né? Porque então vai ser algo assim, né? E se a gente observar, vai verificar que é isso, né? Então, se eu fosse traçar aqui o eixo Y, né? O eixo cartesiano, esse ângulo aqui ele está dentro do quarto quadrante aqui, né? Então eu tenho um ângulo θ aqui qualquer. Beleza? Então isso é um passo a ser... E uma outra situação que foi dada aqui, que é relevante, conforme foi olhada, essa corrente I ela está em fase com o fasor EAD rotacionado em 180 graus. Então, essa corrente I aqui ela vai estar em fase com menos EAD. Então, isso é uma informação relevante para poder montar os diagramas de fasores e fazer aí a análise. Então, ele vai ser menos EAD. Então, esse fasor aqui, ó, ele tem que ser rotacionado em 180 graus. Beleza? Como o que se deseja é conhecer a sequência, definir a sequência de fase da fonte trifásica, então nós temos que entender o seguinte, né? Num sistema trifásico existem dois tipos, que são os tipos, são as configurações típicas, né, de sequência, que é a sequência positiva e a sequência negativa. A sequência positiva é a sequência em que, olhando para o sentido de giro dos fasores, a sequência vai seguir a seguinte ordem: A, B e C, né? E a sequência negativa ela vai seguir a ordem A, C, B, né? Que no caso aqui, nós estamos analisando primeiro aqui a sequência negativa. Então, com base nos dados, né? Tomando aqui o fasor da tensão de linha SA na origem aqui, né, ângulo zero, então eu tenho aqui ele na origem, a minha tensão EAB ela vai estar a 120 graus, né? E a minha EBC vai estar a menos 240. A posição dos fasores relacionada às tensões de fase em relação ao ponto D, ela vai ter que estar de uma forma que atenda aquilo que foi analisado anteriormente. Assim. Ela vai ter que atender a isso aqui, ó. Ok? Então, dessa forma, nós temos isso aqui, ó. A tensão de fase A em relação a D, tá aqui, ó.
EAD. A tensão de fase da fase C em relação a AD está aqui, então eu tenho um ECD e EAD. E aqui eu tenho uma EBD. Observe o seguinte, na condição que está aqui, né, eu vou estar atendendo ao que a configuração do problema. Por quê? O meu EAD, se a gente fizer uma projeção dele para frente aqui, nós vamos verificar que ele vai permitir que o seu fasor, né, rotacionado em 180 graus, ele vai estar na mesma direção, só que no sentido contrário. Ele vai estar de A para D aqui. Ó. E nessa condição, nós vimos lá que a corrente ela está em fase com esse fasor rotacionado em 180 graus. Então, ele atende, né, ao que o problema está dando de configuração do circuito. Então, por isso que esses fasores aqui eles foram posicionados dessa maneira e não colocado aqui acima, né? Então, fazendo o diagrama, colocando todos os fasores com origem no ponto D, né, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter esse fasor SA na origem do ponto D. Eu tenho aqui o fasor EAD, tenho aqui o fasor SD e eu tenho aqui o fasor EBD. Como eu falei, lembra que a corrente do circuito ela está em fase com o fasor EAD rotacionado de 180 graus, ou seja, é o menos EAD. Então ele está na mesma direção, só que rotacionado, então o sentido dele está para cá. E aí a corrente I ela está aqui, o que é coerente com o exercício, né? Considerando que ele é um circuito indutivo, logo a corrente está atrasada em relação à tensão. Lembrando que o sentido de giro dos fasores, ele é no sentido positivo trigonométrico, né? Os fasores giram no sentido anti-horário, né? Então eu tenho aqui essas disposições aqui dos fasores, né? Então, lá daquelas equações, eu tenho que o SA ela é o resultado de ECD menos EAD. E está aqui, ó. Esse fasor aqui, SA, ele é resultado da soma, né? Se a gente fizer aqui aquele diagrama do polígono, né, fechado, vai observar que o SA ele é resultado da soma desses dois fasores, o ECD menos o EAD, né? O EAD está para cá, tá aqui, ó. E o ângulo entre, né, esse fasor EAD e a tensão de linha SA é de 30 graus, né? Nesse caso aqui o menos EAD, né, ele está a menos 30 graus e o ECD está a 30 graus. Então essa é a disposição do fasor, do diagrama fasorial aqui em sequência negativa. Porém, para saber se essa está correta, né, a sequência, veja que o EBD, a tensão de linha, né, EAB, EAB ela é a tensão EAD menos EBD. Se nós observarmos aqui, ó, EAB, que está aqui, está a 120 graus, né, de SA, ela está aqui, ó, o EBD, ó, o negativo dele, né, que dando um giro de 180 graus, ele vai ficar aqui a 90 graus, né, e a soma desses dois vai resultar aqui na tensão de linha EAB. Então, até aqui está coerente, né, as tensões, né, os módulos, né, dos fasores de tensão EAD, EBD e ECD se mantêm inalterados e iguais, né? Então, até o momento, né, vamos analisar a outra sequência, ele está atendendo, né, ele está mantendo aqui a configuração do circuito. Quando analisamos aqui a sequência positiva, já de cara percebemos já uma anormalidade aqui, né?
E como é que a gente verifica isso? A posição aqui da referência dele, ela se mantém inalterada, tá? Mas as tensões de linha, né, a representação, ela muda por conta da sequência, né, que no caso aqui é a sequência positiva. Então, para atender a sequência positiva, ela fica configurada dessa forma aqui, com esse triângulo em preto aqui. Só que aí a gente observa o seguinte: as tensões EAD e SD, elas se mantêm inalteradas, né, no valor dos seus módulos, porém, a tensão EBD, ela já sofre uma alteração. Então, já de cara, a gente já sabe que a sequência, né, de fase da fonte trifásica, ela não pode ser positiva. Porque se ela for positiva, ela já cria uma normalidade aqui. Porque, pelo que o problema, o circuito experimental está nos dando de informação daquilo que foi medido, é que os módulos das tensões de fase em relação ao ponto D tem que ter mesmo módulo. E na sequência positiva, né, se caso a sequência da fonte trifásica for positiva, ele não atende aquela sentença, né, de que os módulos são iguais, né? Então, embora que ele atenda, né, aquela característica, né, do circuito adutivo, em que a corrente ela fica atrasada da tensão de linha SA, ela não consegue atender a essa condição aqui. Então, com base nessa análise, fica claro que a sequência, né, da fonte trifásica, ela é de sequência negativa e não positiva. Então, é a CB, a sequência de fase da fonte. Agora, com base nos dados que foram obtidos, podemos agora definir aí os valores dos parâmetros também solicitados, né, que é o R e o L. E de que forma faremos isso, né? A análise aqui vai ser tomada considerando aqui a sequência negativa, né, que é a ACB, a frequência 60 Hz. E, inicialmente, o que nós temos que saber? Qual o valor da corrente? Porque aqui eu tenho uma impedância que eu desconheço o valor dela e eu preciso conhecer para saber quais são os valores dos seus parâmetros, né? Aplicando a lei de Ohm, eu sei que eu tenho a minha corrente, né? Se eu pegar aqui, né? Eu conheço o valor da minha tensão EAD e sei o valor da resistência aqui, né? Que é de 50 ohms. Como é um circuito série, se a corrente que passa pelo resistor de 50 ohms é a mesma que vai circular por essa impedância aqui. Então, minha corrente vai ser igual menos EAD, né? Lembrando que eu tenho que utilizar aqui o menos EAD por conta do sentido da corrente, né? Eu tenho que respeitar isso. Então, em vez de usar o EAD, eu tenho que usar o menos EAD, né? Ou seja, a tensão EAD rotacionada. E quando nós vamos lá para o circuito, né? O ângulo de fase da tensão EAD é de menos 30 graus em relação ao SA, né? Que está na referência. Então eu tenho que o módulo da tensão EAD de 120 e o ângulo de fase menos 30 graus. Divido por 50, chega a uma corrente de 2,4, ângulo de menos 30 amperes. Agora eu tenho que definir, né, como eu preciso conhecer o indutor, o valor da indutância. Então, se eu conhecer a reatância, com a frequência eu acho a indutância. Então eu vou calcular aqui, eu conheço a tensão nos terminais CD, que é essa tensão CD aqui. E aí eu vou fazer a seguinte solução. A minha impedância aqui, ela vai ser igual a tensão dividido pela corrente que circula por ela. Como eu já calculei a corrente, então a impedância vai ser CD dividido por I. ECD é a tensão de 120 graus e ângulo de 30 graus, né, conforme foi visto também aqui. Ele forma um ângulo de 30 graus com a referência. Fazendo aqui a operação matemática, eu tenho que a minha impedância, né, nessa parte do circuito aqui entre C e D é de 50 ohms, ângulo de 60 graus. Como eu tenho aqui a impedância na forma polar,
eu sei que as componentes, né, R e XL podem ser, serão, né, as componentes, né, da representação cartesiana, né, ou retangular dessa impedância. Então, eu sei que a minha parte real, que é o meu R, vai ser igual ao módulo da impedância ZD, né, vezes o cosseno do ângulo. Então, eu tenho aqui que R é igual a 50, cosseno de 60 é meio. Então, eu tenho que a minha resistência é igual a 25 ohms. De igual modo, eu vou ter aqui, né, ficou assim um sinal de igual aqui. Aqui vai ser igual a... Então, o módulo, né, da minha reatância, ela vai ser o quê? O módulo da impedância vezes o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, vezes isso vai dar igual a 25 raiz de 3. A minha indutância, que é o que se deseja saber, vai ser igual ao módulo da reatância dividido pelo ômega. Então, fazendo a substituição, ômega é igual a 2 vezes π vezes f, né, a frequência 60 Hz, então vai dar 120 vezes π. E aí, fazendo essa operação matemática, vai chegar num resultado próximo disso aqui. Então, a indutância, né, desse circuito é igual a 0,114,1148, ou 115 Henry. Então, esse é o valor dos parâmetros que são solicitados aí no circuito, que é o R, que é 25 ohms, e a indutância, que é 0,15, né, Henry. Eu fiz uma simulação, e na simulação, só para confirmar o que já foi observado por meio de análise teórica, veja que aqui é o sinal das tensões de cada fase em relação ao ponto D nas duas sequências, né? Sequência positiva e na sequência negativa. Veja que na sequência positiva ocorre aqui o seguinte: as tensões de fase AD e CD, elas se mantêm inalteradas, né, em mesma amplitude. Porém, a fase B, ela ocorre aqui uma alteração nela, tá vendo? Ela não fica igual, ela não tem a mesma amplitude das outras fases. O que foi o que nós verificamos lá no desenho, né, no diagrama fasorial. Porém, quando a fonte ela tem sequência negativa, então nessa condição de sequência negativa, as tensões de linha de cada fase, em relação ao ponto D, elas se mantêm com a mesma amplitude, né? Mesma amplitude. Então, pessoal, essa aí foi a análise feita, né, nesse exercício. Espero ter contribuído aí com o entendimento de vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, né, pode deixar aí nos comentários. E eu quero agradecer aí aos alunos aí que me solicitaram aí para resolver essa questão, né? Achei bem interessante, né? É um pouquinho trabalhosa porque envolve vários conceitos, né? Mas é bem interessante. Então, um forte abraço a todos aí e até uma próxima aí.